Shalom, queridos. Hoje é Isaías capítulo 25. O profeta exalta a Deus por suas obras maravilhosas e pela grandeza do seu poder. Provavelmente Isaías louva a Deus pelos juízos emitidos a diversas e grandes nações e cidades. Além disso, o profeta vê um grande banquete preparado pelo Senhor no seu santo monte. Isaías vê a destruição da morte e consolação de toda a terra. É um contraste quando comparado aos últimos capítulos, onde as profecias eram sobre juízo e destruição. Aqui há uma mensagem de consolação e encorajamento para os servos do Senhor. Isaías 25 é um salmo de louvor que exalta a libertação de seu povo pelo Senhor. Logo depois que Deus, em seu julgamento, destruirá os pecadores, como nos mostra Isaías 24, Isaías 24 mostra a destruição, né? Mostra o julgamento, o glorioso reino do Messias começará. Isaías 24 já fala dessa maravilha que Deus vai fazer. Em poesia, Isaías descreveu o louvor que será atribuído ao Senhor no milênio por sua obra maravilhosa. Em Isaías 25, de 1 a 5, o profeta Isaías, falando na primeira pessoa, descreveu a situação que existirá quando o reino for estabelecido na terra. O profeta atribuiu louvor ao nome do Senhor por seus atos maravilhosos de julgamento e libertação. O julgamento de Deus sobre a cidade, o julgamento de Deus sobre a cidade, representante do mundo, fará com que povos de nações implacáveis, homens, e referencie a Deus. Esse julgamento sobre a cidade mais importante, né, que representa o mundo, fará com que os povos e nações implacáveis honrem e referenciem a Deus. Então, as nações perversas, terríveis, vendo o que Deus fez com a cidade que é representante do mundo, Israel, e com nações que fizeram as maldades com Israel, porque Israel fez as coisas erradas e Deus permitiu o inimigo. Tudo isso que Deus fez, que vocês estão vendo aqui, vão estudando, faz com que nações implacáveis comecem a honrar e reverenciar a Deus. Isso cumprirá a promessa feita a Abraão de que todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de Israel. Gênesis 12, 13. O tema dos gentios, conhecendo e adorando a Deus no reino, é comum nos profetas. Quando o Senhor estabeleceu seu reino na terra, ocorrerá uma reversão da sorte. Isaías 25, de 4 a 5. Os pobres e os necessitados serão resgatados e os implacáveis serão acalmados. O cuidado de Deus pelos pobres e necessitados é mencionado muitas vezes no Antigo e no Novo Testamento. A reversão da sorte na qual aqueles que dependem de Deus são ajudados e aqueles que dependem de si mesmos são julgados é um tema principal das Escrituras. Os rudes em seu tratamento áspero para com os outros são como uma tempestade e o calor opressor do deserto. Mas o julgamento de Deus sobre eles será como uma nuvem que de repente cobre o sol, limitando assim seu calor. Então, é isso que Deus tem aqui nessa poesia que Isaías recebeu de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus pelo seu poder
pelo seu juízo justo. Nosso Deus é justo. Israel recebeu punição quando precisou, mesmo sendo o seu povo, e os povos que foram usados para punir Israel também receberam sua punição, porque eram ímpios. E aí Deus mostra seu poder, e aqueles que estavam tão terríveis vê que ele realmente é o Todo-Poderoso e começam a entender e se submeter. Não é em vão que o Senhor fala que em Abraão serão benditas todas as nações. Quer dizer, desse povo que surgiu de Abraão, é, através disso, Deus trabalha em favor do mundo inteiro. Ele quer salvar a todos. Todos que receberem a Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, esses serão chamados filhos de Deus. Então, todas as nações, onde tiver um gentio, porque as outras nações são consideradas gentios, só a nação escolhida é só Israel, mas através dela o Senhor queria justamente que ela atraísse, né, todas as nações para Jesus. E quando ela falhou, Deus entrou em providência e nós sabemos que o Senhor vai continuar fazendo de tudo para cumprir o seu propósito. As punições da continua. Hoje, no Novo Testamento, Isaías está falando justamente de coisa do presente e do futuro, do que iria também acontecer agora. Você lembra que ele começa a profetizar sobre o Senhor e sobre os acontecimentos também, 700 anos antes de Jesus chegar, para nós vivermos esses últimos dias, né? Quando Jesus chega e sobe, ali conta os últimos dias da igreja na terra, e você vê lá em Atos tudo o que está acontecendo e tudo que vai acontecer. No livro de Atos, diz que ele estava derramando o seu espírito sobre toda a carne, não somente para os apóstolos e o povo daquele período de 2000 anos atrás, mas também para nós, porque Pedro confirma em Atos 2:39 que essa promessa não ficou somente lá, mas que chegaria até nós e já chegou. Então, tudo isso já é falado por Isaías. Isaías é um profeta realmente que Deus usou e usou mesmo. E uso todos, né? Mas agora eu digo assim, com coisas mais necessárias para nós, saber tudo sobre Jesus já antes de Jesus vir, é algo que nos faz estar confiando mais na palavra, porque o que foi escrito 700 anos, tudo aconteceu, e o que não aconteceu ainda vai acontecer. 700 anos antes de Cristo, ele já falando. E aí você vê que tudo que tem acontecido está na Bíblia, e não tem como você não honrar a palavra de Deus. Podem falar o que quiser, mas a própria Bíblia já se defende. Você não vê as promessas do Senhor se cumprir. Todas as que faltam também serão cumpridas. E isso é que nos faz temer e até estremecer, saber que todas foram cumpridas e que Jesus virá. Essa promessa também será. Não seria essa a única promessa que não se cumpriria. Essa é algo que não dá para você ficar brincando. Nenhuma promessa foi para brincar. Deus sempre acompanhando o homem de Gênesis e Apocalipse, para que todas as promessas fossem lembradas. E agora o Senhor está nos falando nesses dias, nos trouxe a essa maravilhosa mudança, essa reforma, onde nós vamos tirar a Bíblia da estante, onde estava somente no Salmo 91, e agora nós estudamos a palavra. Tudo isso é Deus preparando a gente para essa chegada do Senhor. Ele está vindo buscar a sua igreja. Nenhuma promessa ficou sem se cumprir e essa também não vai ficar. Isso faz a gente estremecer, porque ele quer nos encontrar, fazendo o que ele mandou. E ele mandou ganhar, consolidar e enviar. Aí você, somente isso, com isso aí, se você e eu, nós, estivermos obedecendo ao Senhor nessa palavra que ele disse para a gente fazer, ganhar as vidas, toda a obra do Senhor na nossa vida se cumpre aí. Porque uma pessoa que está disponível para obedecer a Jesus Cristo, ganhar, consolidar, discipular e enviar, ela não vai ser uma pessoa qualquer, ela vai viver uma vida de oração, uma vida de santificação, porque nós estamos com nossa inteligência, sabemos que ninguém é doido, Deus nos fez perfeito nossa mente, graças a Deus, e sabemos que se a gente vai ganhar uma pessoa com a vida desconcertada, o Satanás vai estraçalhar. Então, por isso que muita gente estava sem querer fazer a obra,
dá mil desculpas porque tem medo porque não quer obedecer ao Senhor, não quer viver uma vida de santidade. Nosso Deus falou em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16: sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Ser separado para Ele. Está que a santificação quem faz é Ele, mas se você se submeter à separação, se a gente não se submete, sim, Senhor, eis-me aqui, o Senhor me separou, faça a tua vontade em mim. Aí a vontade dele vai ser essa: ganhe, consolide, discipule e envie. Aí você vai dizer, mas como, Senhor? O inimigo vai me perseguir porque eu estou tirando as vidas da mão dele. Aí ele vai dizer, ande na santificação, você sabe que eu sou santo, tem uma vida de oração, tem uma vida de ajudar aos pobres, aos necessitados, ter uma vida em obediência à minha palavra. Mas ele vai lhe despertar ainda muito mais para um capítulo somente. Toda a Bíblia vai ser lida, mas o despertamento para saber como é importante a gente fazer as boas obras para glorificar o Pai, é somente ler capítulo 25 de Mateus, do versículo 31 a 46. Olha o chamado de Jesus como é. Então você pode ficar desse jeitinho? Não pode. O chamado de Jesus diz tudo. Ele diz em Mateus 28, versículo 19, e de fazer discípulos, e depois ele mostra como é o processo que você faz discípulos. Basta ler 25, Mateus 25, de 31 a 49, a 46. Você faz discípulo daquele jeito. Quando você vai dar comida ao pobre, você não vai ter um discípulo, você vai ter centenas de discípulos. Você vai ter que fazer de 12 em 12. Pegar 12, ensina, depois 12, ensina, prepara. Vai preparando de 12 em 12, porque Jesus não teve mais do que 12. Assim, no dia a dia, fez tudo por obra do Espírito Santo, mas no dia a dia ele não teve 12. Depois você vê que aparece os 120, os 500, mas ele teve um processo especial de 12, porque esses aí ficam preparadinhos mesmo, né? Ele deixou tão preparado que o evangelho chegou até nós. Eles não pararam de fazer a mesma coisa: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, é esse o processo. Você chega lá em Mateus 25, você não vai ficar sem discípulos. Não tem como. Se você está sem discípulo, porque você ainda não observou Mateus 25, de 31 a 46, porque ali está dizendo como é que você faz. Mas como é que eu vou ganhar? Você vai visitar o doente, você ganha a família. Vinde e bendiz meu pai, porque quando eu estava com fome, desde comer, eu vou dar comida em um bairro marginalizado, sopão, tudo mais, você ganha pessoas. Por que você está sem discípulo? Porque você não tem 12 discípulos, né? Por aí você faz sua avaliação. Você avalia, é tão bom de se avaliar, porque está olhando o barrigueiro no olho do irmão, a trave está no seu olho. Por que você está sem ter discípulo? Por que você não tem um discípulo? Porque você não está fazendo o que está escrito em Mateus 25, nem eu nem você. Vamos fazer? Jesus está voltando. Vai no bairro marginalizado, dê comida para você ver se você não vai ganhar vidas. Os que estão lá, que são escolhidos do Senhor, quando você abrir a boca, eles vão se entregar a Jesus. Só lá você vai ter logo 12 de vez. Aí você cuida desses 12, prepara, envia, aí pega mais 12. Você não para de falar de Jesus, mas você não vai assumir todos de uma vez para fazer o discipulado. Você pega 12, aí faz, não é isso? Então, tá vendo você? Porque a Bíblia é o espelho. Se você ler a Bíblia, você vai se ver como é que você está. Por isso que o cão não quer que você leia. Por isso que o cão fica criando resistência a você parar toda semana e fazer seu discipulado com o capítulo da Bíblia. O cão faz resistência para você não conseguir ler a Bíblia em sua casa, para o principal discipulado, que é a sua família. Porque ele sabe que você vai se ver, vai saber quem é você. Eu sou filho de Deus, eu vou para a igreja todo domingo. Pois é, só isso, né? Veja em Mateus 25 o que é que o Filho de Deus faz para glorificar o Pai. Nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, mas o próprio Jesus diz que é para fazer boas obras, para glorificar o nome do Pai que está nos céus. Só é você ler a Bíblia toda, você vai encontrar tudo que eu estou falando. Então vamos continuar lendo. E aí, meus queridos, em nome de Jesus, nós estamos em frente ao espelho. Por que é que eu não tenho?
eu não tenho um dom, que não tem dom. Se você fizer a obra que Jesus mandou, você vai ver no instante as vidas entre as suas mãos. Não tem que ter dom. A ordem do Senhor é cuidar do que está com fome. E será que você dando comida em um bairro, você não vai conseguir 12 discípulos? Claro, 12 pessoas no mínimo você vai ter nas suas mãos para você ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você está numa igreja em cela no modelo dos 12. Não é a igreja daqueles religiosos que ficam só indo para o templo no domingo, com aquela roupa bonita para a glória de Deus, aquele sapato bonito para a glória de Deus. Você está numa igreja onde a prioridade é dar o sapato bonito para aquele que está passando fome, dar a roupa bonita para quem está passando fome, não, a roupa bonita para quem está nu, o sapato bonito para quem está descalço, e a comida bonita, gostosa para aqueles que estão passando fome. E nesse ritmo aí, nesse andar da carruagem, você vai ficar sem saber onde vai botar tanta gente que você ganhou. Meu Deus, me ajude aqui a discipular, eu ganhei essas vidas aqui, mas eu já tenho 12, você quer pegar essas aqui para tomar conta? Mas tem que saber quem você vai entregar, né? Não pode ser de qualquer jeito, consulte seu líder. Agora, meu líder, tô com mais de 20 pessoas, porque eu fui lá naquele bairro, estou com mais de 20 discípulos, mas eu não dou conta. Jesus mandou 12, porque ele deu exemplo, ele botou 12, então tem que ter 12. Ele não disse assim, faça 12, ele mandou fazer discípulos, mas é claro que nosso exemplo é ele. Se ele teve 12 pegando firme ali, a gente tem que pegar firme com 12. Quando aprontar aqueles 12, a gente pega mais 12, até o dia que Jesus chamar a gente. É essa a obra do Senhor. Ide, e fazer discípulos. Então, nós estamos vendo a situação em que Isaías, nós estamos aqui vendo as coisas que Deus falou para Isaías, o profeta, e nesse capítulo 25 nós estamos vendo mais o profeta Isaías, vendo, é, ele profetiza, exalta a Deus por suas obras maravilhosas, ele glorificando, ele tendo uma poesia para o Senhor, louvando por tudo que Deus tem feito. E aí, nós vamos também louvar por tudo que Deus está fazendo. Deus está fazendo um reboliço no Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Nós não somos mais os mesmos. Já descobrimos que a gente não tem discípulo porque a gente não trabalha. Se a gente for nas invasões, na comida ao pobre, a gente tem discípulos. Mas eu vou para fazer o quê? Fazer o que Jesus mandou. Foi ele que disse. Dá uma lidazinha, por favor, em nome de Jesus. Não espere eu chegar nesse capítulo, não. Vá adiante logo. Chegue lá. Por sua conta. É claro que você não vai fazer isso para passar na frente do estudo que está sendo feito. Você vai estudar o que está sendo feito cada semana, mas dá uma passeadinha lá em Mateus só para ver o que Jesus mandou você fazer, como é que ele vai nos chamar, e você vê que você não tem discípulo porque você não está fazendo o que ele mandou fazer. É, se você fizer, quando você abrir a boca para quem você está dando comida, não são todos, mas você vai encontrar discípulos no meio dessas pessoas que você está dando comida. Vinde bendito meu Pai, porque quando eu estava com fome, deste de comer. E está chamando bendito do Pai que fez isso. Isso está incluído na obra do discipulado. Vinde bendito meu Pai, porque quando eu estava enfermo, foste lá me visitar. Você acha que você vai visitar um enfermo e a família dele não vai ser ganha por você para Jesus? Então, cadê os discípulos? Por que você não tem? Por que eu não tenho? Por que nós não temos? Porque precisamos nos converter mais, precisamos esperar Jesus da maneira correta. É para esperar fazendo o que ele mandou. A gente está esperando somente de boa, né? Pensando que é somente sentar na igreja, no templo no domingo e pronto, ir para casa. Cuidar da família. Sim, cuidar da família. Isso tem que ser feito. Fazer o discipulado na sua casa. É isso que é cuidar da família. A principal obra da família é essa: é você estudar a Bíblia com seus filhos, o marido pegar sua esposa, seus filhos, sentarem todos, estudar a Bíblia todos os dias juntos. Nós chamamos isso de culto doméstico. E aí a criança desata, porque se ensinar a criança o caminho que deve andar, até envelhecer ela não se desvia. Aí você pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E aí é que você vai ver a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque você faz isso, porque você não dá brecha para o cão. Todos os dias você senta com sua família para estudar a palavra. Toda semana você vai para o discipulado. Seu filho adolescente tem o mesmo discipulado que o seu. O mesmo assunto. Quando chegar em casa, vocês vão juntos comentar
porque estudaram, porque sua esposa tem o mesmo discipulado, o esposo tem o mesmo discipulado, o adolescente tem o mesmo discipulado, o jovem, então a família toda unida na palavra. Você já imaginou o que está acontecendo? Acontecendo uma obra que o diabo está furioso, mas ele não é maior do que Deus e nós vamos estar firmes no que Deus nos chamou para fazer. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.